Deus como eu. Muito feliz hoje. Na verdade, o sentimento, a sensação é de que mais um filho está para nascer. Esse é o mesmo sentimento. Deus tem sido muito bom. E quando nós nos colocamos diante de um propósito, o Senhor tem prazer em concluí-lo, em ver o seu filho, o teu povo alegre. Muito bom dia para você. Sou o pastor Andelso. Obrigado você, amigos que vieram aqui prestigiar, os irmãos da casa. Uma honra, um privilégio hoje poder ministrar aqui um pouco do que Deus tem colocado ao meu coração. E Deus, no começo do ano, como é importante, né? A gente ter sempre objetivos na vida e colocar Deus na frente dos nossos sonhos e projetos. Quem esteve aqui no primeiro culto do ano vai lembrar de algo que foi estabelecido ali, aonde Deus moveu ao meu coração tomar um passo, uma atitude, determinar algo na minha vida. E foi muito maravilhoso aquele momento. E para você ver, 6 meses depois, a primeira bênção já saiu. Eu vou contar um pouco da minha história. Aos 17 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Por que eu falo encontro verdadeiro? Porque muitas vezes nós conhecemos Deus somente de ouvir falar. Ou Deus das emergências, né? Quando acontece alguma coisa, ai meu Deus, me socorre e tal. Mas não de andar com Ele. Existe uma diferença. Muitas vezes nós conhecemos Deus de ouvir os outros falar, de o conhecimento simples, básico sobre Deus. Mas na verdade Deus sempre quis, com o ser humano, essa foi a ideia de Deus, criar o ser humano para ter um relacionamento íntimo, de amigos, de pai para filho. E muitas vezes nós não entendemos isso. E muitas vezes, né, passa despercebido. Sabe por quê? Porque é difícil nós que somos espirituais, porém também material, viver conectado no... Entende? Somos naturais, porém também espirituais. Mas para se achegar a Deus, precisamos ser mais espirituais do que naturais. E aos 17 anos eu tive essa experiência com Deus. E ali eu entreguei a minha vida. E até quero fazer a honra aqui do meu amigo Vando, amigo de infância. A gente crescemos junto na mesma rua. Camila, Deus abençoe vocês, obrigado pela honra. Crescemos junto ali, como todo adolescente, sapé, carteiro, bagunceiro. Mas a partir desse momento com Deus foi colocando algo diferente em mim, e a minha sede, o meu desejo de buscá-lo, em conhecê-lo mais, foi aumentando. Ao ponto que, logo terminando a escola, eu já fui para a minha primeira faculdade de teologia. Já assim, na adolescência. Porque eu tinha algo dentro de mim que eu buscava algumas respostas. Como todo ser humano, talvez você também tenha os mesmos questionamentos. Por que a vida é desse jeito? Por que às vezes acontecem umas coisas tão desastrosas conosco? Por que Deus permite tais coisas? E eu queria entender esse lado. Eu queria entender o ser humano. Eu queria entender por que as pessoas às vezes agem de uma forma, às vezes agem de outra. E eu fui e fiz a minha primeira faculdade. Na sequência, eu falei assim, cara, tô indo bem espiritualmente, tô indo bem nesse entendimento, mas eu quero mais. Eu quero conhecer um pouco mais o ser humano. A teologia, ela estuda o comportamento do homem diante de Deus. Mas eu queria entender o porquê que o ser humano agia de certas formas, tá entendendo? E lá vai eu fazer uma outra faculdade, psicanálise clínica.
puxado os estudos, que cada trabalho dava 10, 20, 30, 40, 50 páginas de um trabalho de uma matéria. Então, foi aí que nasceu o gosto pela escrita. Às vezes, no momento, a gente pensa, não consegue ligar os fatos, porque a nossa vida é um quebra-cabeça. Cara, por que eu preciso escrever tanto disso daqui? Por que, sabe? E vai, estuda, e pesquisa, e livros, e você precisa escrever, e não era de qualquer forma. Para quem estudou aqui um ensino superior, sabe que no final do curso tem que fazer um TCC, uma monografia. E todos os trabalhos tinham que ser na mesma metodologia, nesse mesmo sistema. Então não era de qualquer jeito. Mas Jesus Cristo, começo, né, uma introdução, o desenvolvimento da sua teoria que você está defendendo, uma conclusão defendendo. Eu falei, gente, e assim foram alguns anos da minha vida. Aí eu peguei gosto pela escrita. Tanto é que em 2008 eu lancei um livro. E esse livro é praticamente só as introduções das matérias da minha psicanálise. Eu lancei um livro. E esse livro me deu condições, abriu outras portas, ministerialmente. Aonde eu casei em 2009. Aonde eu saía durante a semana, de porta em porta, nos comércios, oferecendo meu livrinho, vendendo, porque eu fiz eu fiz um propósito com Deus. Deus, se o Senhor me dá uma estratégia, eu vou viver para o teu reino. Isso, garotão. Eu vou viver para o teu reino, mas eu não quero ser pesado. Me dá uma estratégia. Ele me deu um livro. E esse livro, eu pude fazer meu casamento, bancar o meu começo de casamento. E era assim. Saía durante a semana para vender e aos finais de semana eu ia ministrar nas igrejas, dar palestras. Naquele ano eu ministrei em 42, eu fiz 42 palestras. O ano tem 52 semanas, então praticamente todos os finais de semana eu estava em algum canto. Foi muito legal, muito divertido, porém existem muitos desafios na nossa vida. Não é porque as coisas estão caminhando que é um mar de rosas, que é um tapete vermelho para você ir caminhar. Eu estava refletindo aqui ao lado. Não sei se vou conseguir falar, mas... Cara, acho que nem minha esposa sabe. Quantas e quantas vezes, eu saía... Por enquanto, você está onde você é conhecido, na sua cidade. Vendi muito bem ali meus livros. Aí depois você vai comecei a ir para cidades vizinhas. E por fim eu estava saindo na segunda-feira de casa e voltando só na sexta. Porque já ia para lugares mais longes. Porque eu já tinha feito todo o interior do estado de São Paulo todo. Já tinha feito, já estava partindo ali para o Triângulo Mineiro, partindo para o Mato Grosso. E não era fácil. Muitas vezes tinha que pegar carona para voltar porque não tinha ônibus, e ir de carro não compensava. E quantas vezes, cara, eu passava por uma rua de comércio, pegava as ruas principais e oferecendo meu livro e ninguém comprava. Chegava lá no final da rua, rapaz, dava um desespero. Falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? É desse jeito. Muitas vezes chorava. Sabe, o desespero, o medo querendo bater? Mas aí você voltava pelo outro lado da rua e chegava lá no final, a meta do dia estava vencida. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que se você desistir no seu primeiro momento, se você desistir nas primeiras dificuldades da sua vida, você nunca vai poder contemplar o resultado do seu esforço. Você nunca vai conseguir contemplar. E por aí foi. Passamos por alguns lugares, assumimos uma igreja lá no Brasil, e passamos por um lugar, para o outro, até Deus nos trazer para esse lugar. 7 anos, indo para 8, que resido aqui nos Estados Unidos. E aqui os desafios também não é diferente do Brasil. Os resultados aqui não são diferentes.
Só tem um sistema um pouco diferente, como é o sistema do Brasil, mas as dificuldades são as mesmas. Então todo dia a gente tem que acordar e matar um leão. Todo dia a gente tem que enfrentar as nossas lutas diárias. Independente do nível que você está, do seu conhecimento, da sua estrutura mental, psicológica, todo dia haverá um leão para você matar. Mas o interessante é que Deus sempre vai contigo na cova desses leões. Que Deus sempre está contigo, sempre te movendo. E como eu disse, é um quebra-cabeça. O meu desejo, a minha vontade de conhecer mais e mais a Deus e as pessoas foi prolongando no meio desses anos. E hoje eu tenho 2 faculdades de teologia, faço mais 2 que estão em fase de conclusão, além da psicanálise clínica que eu me formei, fazendo uma pós-graduação em psicologia pastoral, um mestrado em psicologia, saúde mental. Sempre gostei de estudar. E o conhecimento vem, e o conhecimento me agrada, eu agrado de ter um conhecimento, de você fazer as coisas com entendimento. Isso serve para o nosso dia a dia, na sua área profissional. Você só vai ser um bom profissional quando você entender o que você está fazendo. É assim que funciona a vida. Você só vai ficar bom num instrumento se você praticar, se você dedicar tempo. Seja qual for a área da sua vida, você precisa se dedicar e ter um foco nisso. Isso é importante. Eu digo que é a sementinha que você precisa semear. E a palavra de Deus fala que às vezes você vai semear chorando, querendo desistir, mas na hora da colheita Deus alegrará o teu coração. E você vai poder dizer para Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou eu desistir. Obrigado porque o Senhor me sustentou nos momentos difíceis da minha vida. Enquanto a noite era tribulosa, mas pela manhã a sua alegria veio ao meu coração e já deu um novo caminho. E aqui, começo do ano, eu fiz um propósito com Deus. Deus, esse ano precisa ser diferente. Esse ano precisa ser diferente. Eu não posso estar nesse lugar somente em busca do material, do ouro, do dólar. Não é possível que o Senhor me tirou tão longe, morrendo de saudade da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, sobrinhos, sobrinhas, meu padrasto, dos meus amigos. Alguns vieram para cá, como o Navinha está aqui. Deus abençoe você, queridão. Mas uma parte ficou lá. Eu falei, não é possível que o propósito é somente o financeiro, Deus. Mas aquele que faz promessas na nossa vida, Ele sempre há de cumprir. Se Ele prometeu que um dia eu estaria aqui, aqui estou. E se eu estou aqui, se Ele prometeu, é porque tem um propósito. E é além. E muitas vezes nós ficamos perdidos porque nós não conseguimos detectar o propósito exato. Entende? Muitas vezes a gente fica muito ansioso, a gente fica muito, como se diz, vagando, errante pelo caminho, porque ainda não captamos a direção, o norte de Deus para as nossas vidas. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te falar que eu dou o norte para o seu caminho. E veja bem, e ali eu fiz um voto com Deus. Deus, eu preciso colocar para fora todo esse entendimento, eu preciso colocar para fora esse conhecimento, eu preciso verdadeiramente, ser mais fluente, estar mais participante no reino, porque aqui, se você bobear, você esquece, você morre espiritualmente, porque você trabalha de manhã, trabalha até de noite, e malemar chega em casa, tem tempo para a família, e quem dirá para Deus? Então, se nós não tivermos um posicionamento de reservar, de você dominar o seu tempo, você dominar, a sua vida realmente, e não deixar as coisas te levarem, o material te levar, o serviço, a correria,
foco, esse propósito com Deus. Aí em janeiro, veja bem, eu fiz em janeiro, né? Na virada do ano, falei, esse ano tem que ser diferente, Deus. Em janeiro aconteceu uma situação, algum serviço travou. Eu falei assim, o que eu tenho, os meus funcionários vou colocar para fazer, né, tá, os meninos que me ajudam, e eu vou ficar mais em casa, tranquilo. Estava ali no período bom, orando, buscando Deus, numa intimidade. E a gente começa a escrever. E sabe, todos esses anos de estudo, se você colocasse uma faculdade atrás na outra, 4 anos um, 2 anos o outro, 4 anos o outro, 2 anos, dá 21 anos de estudo. É 21 anos. Eu falei, Deus, não é possível que esse desejo de estudar que o Senhor colocou no meu coração seja só para mim. Não é possível. Na internet, redes sociais, rapaz, é disputado demais. E eu comecei a escrever. Concluí esse livro. Escrevi mais 3. Já estava tudo bonitinho, na forma. Entrei em contato com uma editora lá no Brasil, já estava fazendo as capas, tudo pronta, tudo bonitinho. Aí a minha irmã, veja só como tem pessoas que é usada em um simples ato que você faz, cara, um simples ato. Às vezes você acha que é uma bobeira, mas você dá uma direção para uma vida, para um casamento, para um destino de alguém. Como ela trabalha com rádio, ela faz produção, né, de vinhetas, propaganda comerciais, e ela já atingiu um nível, né, mais elevado lá no Brasil, de grandes agências publicitárias. Ela começou a fazer e-books de livros, narrando, sabe? Inclusive, o desse daqui, ela quem narrou. Se você tiver oportunidade, você vai ver que voz abençoada a minha irmã tem. Aí lá não era nem contato dela, mas assim, sabe, na rede social você tem contato em comum, eles mandam alguma coisa semelhante com aquilo e tal. E uma editora de Portugal, se você lançar algum livro assim e tal, independente, ela encaminhou para mim. Eu mandei, mas vou falar a verdade, por honra da minha irmã. Por honra da minha irmã. Eu mandei porque a gente sabe como é difícil você entrar numa editora. E o livro que eu fiz, o primeiro, em 2008, eu fiz independente, né? Eu comprei um montante e saí vendendo de porta em porta. Achei, beleza. Se Deus estiver no controle, vai dar certo, tal. E eu mandei esse livro. E foi aceito. Aí eu peguei e mandei os meus outros 4. Todos foram aceitos. Essa editora é lá em Lisboa. Ela não é uma editora gospel, é uma editora secular que publica de tudo que, né, que ela acha que tem interesse. Cara, eu vou abrir aqui para você, só um minuto. Eu por mim mesmo era vender de porta em porta. Era vender de porta em porta. Mas essa editora, e quando eu vi isso, cara, nossa, meu coração se alegrou tanto. Ela está no Brasil, nos grandes e-commerce, como no Amazon do Brasil, Estante Virtual, Mercado Livre, Um Livro, Submarino, Lojas Americanas, Shoptime, Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Carrefour e Shopee. Em todos esses grandes, lá está o livro. Na Lojas Americanas está até em promoção, 20% de desconto. Cara, meu coração transborda, cara, de alegria. E saber que Deus, na sua bondade, Ele tem prazer, tem deleite em ver a nossa alegria, a nossa felicidade. E não para por aí. Esse livro também será divulgado, está sendo divulgado em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que é Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, França, Alemanha, Itália, Austrália, Japão, Países Baixos, que é ali Holanda, Suécia, Polônia e Brasil.
para ficar feliz ou não? Eu poderia pensar, pô, se eu fazer independente, eu vou ficar tudo com dinheiro para mim. Mas não. Deus colocou no meu coração. É melhor ter um ROI de uma porcentagem disso. Mas o que Ele um dia me revelou nos meus estudos, no meu secreto com Ele, nos meus momentos de meditação, possa mudar o mundo todo. Mas detalhe, por enquanto, no primeiro passo, em português. Mas, se em 6 meses eu conseguir 1000 cópias, vender 1000 livros desse, será lançado em espanhol. Se eu conseguir 2.000 livros desses ser vendido em 6 meses, é lançado também em inglês. Você acha que a minha fé, eu já falei para minha esposa, meu amor, não é pelos países, não é pelo dinheiro, não é por nada disso. Primeiro momento, porque a minha oração antes desse livro chegar, assim, Deus, o meu sonho é ter um livro que possa ser escrito em inglês, em português, espanhol e também em inglês. Até estava cogitando, como é que eu faço fazer uma tradução, alguma coisa, né? Até pesquisei algumas pessoas. Mas aí quando eu abri esse e-mail, falando dessa possibilidade, falei, ai Deus, aí o Senhor me pegou. Aí o Senhor derramou demais esse amor sobre a minha vida. E estou nessa expectativa. Eu creio que daqui 6 meses estaremos relançando ele em espanhol e inglês também. Você crê? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E assim tem sido, né? Estamos trabalhando nesse livro, mas os outros já estão em preparação, já gatilhado para a próxima etapa. E assim, são coisas espetaculares, mensagens simples que trazemos aqui no Rainbow House, por exemplo, aquela mensagem de Abraão, se tornou um livro maravilhoso. Feridas que te marcam, dores que te param. Um livro forte. Trata bastante, eu trabalho bastante a psicologia em cima desse livro, sobre as dores que vêm nos parar, nos bloquear em algum momento. Tá muito bom. E eu tenho certeza que não é possível que Deus dá essa inspiração na sua palavra por acaso. E eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, da maneira que eu gosto, que é através de uma palestra como essa, através de uma escrita que eu gosto de estudar, lançando o reino. Isso foram as ferramentas que Deus me deu. Mas e você? Qual é a sua ferramenta? Sabe de uma coisa? Deus usa o que você sabe para poder evoluir no reino. Tá entendendo? É no que você é bom. É nessa área que Deus vai te usar para abençoar outras vidas. Olha, dos meus 9 anos de idade até os meus 13, eu trabalhei em um escritório. Ali, office boy, né, ajudante, levar uma cartinha num lugar, levar um recibo em outro, uma cartinha no correio, pagar um boleto, coisinha simples, coisa de criança. 9 anos de idade. O dia que eu saí dali, eu falei, Deus, e agora? Criança, né? Mas assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Vou em outro escritório e tal. Como eu disse, a minha irmã, que trabalha com voz, locução, essas coisas, né? Na época ele estava com uma rádio. E ela falou, por que você não faz um teste lá? Tá precisando. Um garoto de 14 anos. Imagina. E eu fui lá, rapaz, e gostei desse negócio. E comecei a trabalhar com rádio. E fui pegando intimidade com o microfone. E fui ficando desinibido diante de plateias, porque apresentava as coisas na escola, aí tinha os shows de prêmios, a apresentação de artista, por fim até quermesse, estava lá bingo, cantando bingo, sabe? Oh, agora número 6, ei, quem ganhou? Sabe? Quebrando o gelo
propósito. Mas é um quebra-cabeça, na hora, no momento, você não entende. Por quê? Você está no meio da situação. Você está ali no meio. Mas no final, quando Deus colocar a última peça do quebra-cabeça, você vai olhar para trás e dizer, puxa vida, hoje eu entendo porque eu sofri tanto com determinada situação, com aquela circunstância que aconteceu. No momento você não vai entender. Mas depois, você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. Esse livro, ele conta a história de Naamã, um grande personagem bíblico, um homem muito honrado no seu país, por onde ele passava. Esse livro, ele contém aqui uma introdução, que está maravilhosa, e mais 9 capítulos e uma conclusão. O capítulo 1, a vida por detrás das honras, Deus me levou a estudar um pouco as características de Naamã. Porque na Bíblia ele fala que ele era um grande homem, e destaca algumas qualidades que ele tinha, que ele possuía. Então era assim, uma atitude muito brilhante, o que Naamã possuía. Olha, Naamã, ele era comandante do exército. Ele era um grande homem ali diante das pessoas, do rei. Um homem de muito conceito. Ele era vitorioso e era considerado como herói. Veja só, tantas qualidades que esse homem possuía. E eu fui estudar aqui um pouquinho. Não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas depois você passa ali, adquire o seu livro e você vai poder estudar essas características. Por exemplo, o comandante do exército. Eu fiz uma comparação na época com o comandante do Brasil, o general. Até cito o nome dele aqui, deixa eu ver se eu acho. Senhor General Enzo Martins Peri. Ele começou a sua trajetória, o primeiro passo dele em 1960. Sabe quando ele foi chegar à posição máxima? Em 2007. Quantos anos? 47 anos para alcançar o topo. 47 anos. Tudo bem que na época de Naamã não tinha essa, né? Mas também não era do dia para a noite que se tornava o comandante do exército. Certamente ele, no meio do caminho, se alistou para o exército, foi ali ganhando reconhecimento, subindo de cargo, de patente, até chegar ao ponto do rei confiar nele um exército todo. Não é do dia para a noite. E sabe qual é o nosso maior problema? Que pensamos que as coisas têm que acontecer assim. Deus pode fazer assim? Deus pode. E as coisas aconteceram do dia para a noite. Mas se Deus fizer assim, no estalar de dedos, o que vai acontecer? Cadê a estrutura? Não tem. Então o que Deus colocar na sua mão vai se perder. Você não vai dar conta de suportar o peso, da responsabilidade, da bênção. Por quê? Porque faltou estrutura. Então qual a melhor maneira de Deus trabalhar com o ser humano? Lapidando no caminho. Lapidando no caminho, fazendo a preparação no meio do caminho. E é nesse processo que eu e você estamos. É no meio de um caminho. E Deus está lapidando. Mas para lapidar, para moldar, às vezes dói. Às vezes tem choro, às vezes tem frustração. Às vezes tem remorso. Às vezes tem feridas abertas. Mas quando chegar a hora do momento, da última peça do quebra-cabeça, você vai dizer, valeu a pena. Então, o que aprendemos com isso? Se esforça. Se esforça. Se esforce. E assim por diante. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Uma pessoa só se torna grande diante de grandes conquistas. E ele era um conquistador. De muito conceito. Vitorioso. Herói. Capítulo 1 eu relato essa grandeza dele. Como pessoa. O capítulo 2... a vida por detrás das máscaras. O tempo não vai dar, mas você vai ler depois. Naamã, com toda essa honra, ele foi diagnosticado com uma doença que na época era um câncer de hoje, vamos dizer assim, a lepra. Algo
e certamente, segundo os estudiosos, desestruturou ele completamente. Aquele homem que, por onde ele passava com o seu exército, as famílias saíam para fora. Segundo Flávio José, as famílias se reuniam na rua para ver, sabe? Ele passar e honrá-lo, né? Por grande homem que ele era, com uma grande reputação. E daqui a pouco esse homem começou a apresentar com uma manga comprida, começou o corpo todo coberto, e por fim ele estava usando máscaras. E as pessoas pensavam que Naamã fazia isso era para divertir o povo, as crianças, que gostava, que saía para comemorar junto com ele. Então, na frente dos outros, demonstrando uma realidade, uma situação que não é a realidade. Ele estava morrendo, ele estava doente, estava ficando debilitado, mas na frente dos outros era uma alegria, tinha que colocar essa máscara de alegria, de força, de posição. Mas quando chegava na sua casa, Naamã, ele sentia a solidão, ele olhava no espelho e via a sua realidade nua e crua, e aquele vazio pairava sobre ele, né? Desencadeando medo, insegurança, um monte de desafios que ele precisava enfrentar. E quantas vezes nós colocamos uma máscara de sorrisão na cara para falar com as pessoas, mas por dentro a gente está querendo chorar, está desesperado em busca de uma solução, um vazio que toma conta de nós. Quantas e quantas vezes? Infinitas. Muitas vezes nós usamos essa máscara, mas nos bastidores a coisa fica ruim. Muitas vezes não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para desabafar, e você não sabe o que fazer. Aí é onde que a depressão entra. É onde que a pessoa pensa em dar um fim na sua vida. Por quê? Porque não consegue enfrentar essas batalhas, esses desafios que a vida impõe. Mas Deus manda te dizer essa noite, assim como Naamã, nessa manhã, assim como Naamã, alguém foi usado, está aqui no livro, tá? Não vai dar tempo. Assim como Naamã foi direcionado por uma garota que foi levada escrava para sua casa. Aí mais uma vez uma pessoa dando destino para outra. Uma criança sendo escrava, disse uma frase que mudou a vida de Naamã, gerou nele uma fé, uma esperança. Se esse homem estivesse em Samaria, diante do profeta Eliseu, certamente essa doença seria curada. O restante é surpresa para você. Está no livro, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor. Chega para cá, meu querido. Esse livro está sensacional, viu? Vale a pena você ler, estudar.